A solidão é uma parte da vida que todo mundo tem que aprender a lidar. E num mundo onde as pessoas estão cada vez mais solitárias, uma hora aparece um filme que comenta exatamente o que significa estar sozinho e sem a menor noção do que fazer, e que captura exatamente a frustração e a ansiedade de uma geração inteira, como no caso do filme Taxi Driver, que te põe no ponto de vista de um personagem completamente isolado, que se você já passou pela mesma solidão que ele, não tem como não se identificar. Do mesmo jeito que o Clube da Luta apresenta um narrador que está tão frustrado numa vida sem propósito que é impossível não entender de onde ela vem. E é um grande estudo de personagem, onde o Travis e o Sebastian têm muito em comum. São dois personagens que se sentem deslocados da sociedade, perdidos na própria imaginação, literalmente. Qualquer dia a gente faz isso de novo. Então vamos analisar os dois personagens que estão no mesmo caminho de autodestruição. Travis Bickle é um cara que está literalmente no meio do povo, mas completamente isolado e sozinho. E ele não sabe o porquê. Ele vira à noite como taxista por causa da insônia, mas também ele está desesperado por um propósito na vida. Sinto falta de uma direção na vida. O simbolismo do táxi é uma metáfora para a solidão do Travis. Ele está fechado assistindo de longe o comportamento das pessoas e sempre vendo o pior. Todos os animais aparecem à noite. Prostitutas, malucos, bichas, travecos, traficantes, viados. É doentio e venal. Ele vira a noite à mercê de onde as pessoas querem ir. Ele não forma nenhuma conexão com ninguém. Cada passageiro tem a sua vida e ninguém quer saber o que o taxista tem a dizer. E até quando ele é sociável, é só uma máscara que ele usa para interagir com as pessoas. E mesmo assim, não dá muito certo. Você quer que eu chame o gerente? Ah, que isso, não precisa chamar o gerente. Eu só... Troy! Não, tudo bem, peraí. Ele é muito bom em avaliar as pessoas, mas ele não consegue enxergar o que tem de errado na própria vida. E essa é a causa da frustração dele. Ele não consegue se comunicar com ninguém, e à medida que o tempo passa, ele se enche com o máximo de distração para diminuir a onda de pensamentos negativos. 12 horas de trabalho e ainda tô sem sono. Droga. Do mesmo jeito que o narrador do Clube da Luta faz. Só que com o Travis, a solução é álcool e pornografia. Com o narrador, é o catálogo da sala de jantar. Ele virou um escravo consumidor de tudo aquilo que é inútil. Se eu visse alguma coisa interessante, como uma mesinha de café com a forma do yin e yang, eu tinha que comprar. É a resposta do mundo moderno para a falta de sentido. Eu costumava ler pornografia. Agora era a coleção Horseshoe. A vida do narrador é tão entediante e sem propósito que ele também desenvolve insônia. E ele não consegue se expressar numa sociedade onde tudo é uma cópia De uma cópia de uma cópia. Então ele se mantém preso em uma rotina sem sentido, onde o trabalho dele é encarar a morte das pessoas como uma estatística. E diferente do Travis, que continua isolado, o Cornelius fica viciado em grupos de apoio, porque estar no meio da miséria alheia faz ele se sentir melhor. Mesmo que a vida dele seja uma merda, pelo menos ele não tem câncer. E isso faz ele dormir à noite. Olha que gente fina. E não é à toa que o lugar que ele se sente mais confortável é no meio dos sobreviventes de câncer no testículo, lamentando a perda da própria identidade. Ainda somos homens. É, somos homens. É isso que nós somos. Tá tudo indo mais ou menos pros dois personagens. Eles encontraram uma distração pra falta de propósito, até que acontece um ponto de virada pros dois, quando a coisa querida entra na cena. É câncer, não é? Betsy, a obsessão do Travis, de início vira a solução dos problemas dele. Um cara completamente isolado que não consegue nem ouvir música, acha um propósito nessa imagem perfeita que ele criou de um anjo que anda no meio desse mar de merda que é Nova York. Ela é diferente e está sozinha como ele, e talvez ela seja a pessoa que vai salvar ele. E depois de stalkear a mulher, ele toma coragem de conversar com ela. E pra surpresa do Travis, ela aceita sair com ele. E no meio da conversa esquisita... Eu não engulo aquele cara que trabalha com você. Quer dizer, não é que eu não goste dele, eu só acho ele meio bobo. A Betsy acerta em cheio quem é esse personagem. É um profeta e um traficante. Metade verdade, metade ficção. Uma contradição ambulante. Travis é o Zé Contradição. De um lado tem um cara de terno e cabelo lambido, fingindo ser uma pessoa normal, e do outro lado a realidade. Porque essa cidade tá parecendo esgoto a céu aberto, cheia de lixo, sujeira. Às vezes mal dá pra aguentar. Quando eu saio e sinto o cheiro, chega a dar dor de cabeça de tanto fedor. Parece até que não vai passar nunca, um horror. Eu acho que o próximo presidente tem que passar o rodo, dar descarga e mandar tudo pro inferno. Ele se vê como o salvador,
mas ele só quer ver a destruição de tudo. Um cara frustrado que não consegue identificar os problemas da própria vida. Então ele culpa o mundo. E o mundo ao redor dele alimenta ainda mais a paranoia e o ódio que ele sente. E essa contradição vai além. Ele quer ser saudável enquanto ele se enche de remédios e come porcaria. Ele diz que uma pessoa não deve viver no narcisismo mórbido. E é exatamente isso que ele faz. Ele despreza o mundo da sujeira e pornografia e é exatamente pra lá que ele vai. Não é à toa que ele é atraído por tudo que ele odeia. Ele roda a noite toda se colocando bem no meio do ambiente que vai agravar ainda mais o desprezo que ele sente pela sociedade. Porque ele tá o tempo todo se colocando em situações que vão validar o que ele pensa, porque ele não consegue resistir. Então ser cercado pior dá a ele a sensação de se sentir superior. Mas é uma farsa, porque quando ele tem a chance de ajudar alguém, Vamos lá, moço! Me tira daqui! ele não faz nada. Anda logo! Aí, taxista, não esquenta não, tá? O Travis tem essa ilusão de que todos os problemas que acontecem com ele, de alguma forma seguem ele por onde ele vá. Mas isso é uma invenção, porque ele não é uma vítima dessa situação, mas ele está criando a própria solidão. É um impulso contraditório que ele tem para garantir que ele nunca vai sair do lugar. E esse impulso vai ao ponto de levar a coisa querida para assistir uma palestra motivacional. Tá de brincadeira, né? Por quê? Esse filme é pornô. Não. É um filme que muitos casais costumam assistir. Tudo que é tipo de casal vem aqui nesse cinema. Porque assim, ela não tem escolha a não ser rejeitar ele, para que assim ele possa reafirmar a própria situação de merda. Vai embora! Você é igualzinho aos outros! Vou chamar a polícia! Polícia! Mas também, ele quer ver se a moral dela é tão baixa quanto a dele, tentando arrastar ela pro mundo dele. Porque assim, não tem nada de errado com o jeito que ele vê o mundo, se alguém enxerga as coisas do mesmo jeito que ele. Mas não dá muito certo, e a falta de tato social do Travis é tão grande que ele nem se liga. Eu posso te levar em outros lugares. Tem um monte de cinemas que eu posso te levar. Eu não conheço direito, mas eu posso te levar. A gente é diferente. E depois do fora, a vergonha que ele sente nesse momento é tão grande que a câmera tira a gente dessa conversa e foca no corredor, como um lembrete de que não tem ninguém vindo. Ele está sozinho de novo e ele tem que voltar pras ruas. E esse é o início da bomba relógio que esse personagem vai virar. E tomar um pé na bunda da Betsy vira a desculpa pra ele continuar nesse caminho de autodestruição. Agora eu percebo o quanto ela é igual aos outros. Fria e distante. Tem muita gente assim. As mulheres principalmente. Nisso elas são lindas. Ele tentou viver uma vida normal e não deu certo, então na cabeça dele é isso que ele tem que fazer. Mas se não fosse a Betsy, seria outra coisa. E essa contradição ambulante vai se resolver em violência. Enquanto a Marla é uma turista no meio da desgraça alheia, assim como o narrador. Ela é o reflexo da mentira dele. E com ela por perto, ele não pode chorar no meio de outra farsante. Então, graças a Marla, a insônia dele volta. E é aqui que ele conhece Tyler Durden. o amigo imaginário descartável que o narrador cria para explodir de vez a vida vazia, sem identidade, para escapar da conformidade de um trabalho insuportável. O completo oposto do narrador e o cara perfeito para atrair a Marla. Não se preocupe, não é uma ameaça. Enquanto Jack é inseguro e bunda mole, o Tyler é a definição da masculinidade, uma filosofia de vida perfeita para o narrador seguir. Ao invés de perder tempo com as soluções versáteis da vida moderna, por que não focar no agora e deixar as coisas acontecerem? Eu diria para nunca ser completo e parar de ser perfeito. Nós temos que evoluir. Deixa as coisas serem como são. Porque as coisas que você possui Acabam de possuir. A visão de mundo do Tyler é muito sedutora, e através dessa ideia, Eu quero que você me bata o mais forte que puder. ela atrai a atenção de mais gente, e um grupo de pessoas frustradas e deprimidas encontra uma escapatória perfeita para dispersar toda a raiva caindo na porrada. Se for sua primeira noite no Clube da Luta, você tem que lutar. Nada foi resolvido na vida de ninguém, mas não importa. A vida desses caras é tão monótona que eles não têm que lutar por nada, e através da competição, violência e dor, eles finalmente conseguem sentir alguma coisa. E o Clube da Luta vira a escapatória da vida normal. Depois de tudo, todos se sentiam salvos. Seguir o caminho padrão do diploma com trabalho deixou o narrador desiludido, frustrado e ressentido com a própria vida. E ele não era o único, porque esse sentimento respinga numa geração inteira. Olha o Bob ter tudo, por exemplo, e o efeito que o Clube da Luta causou nele. Foi bem melhor do que um grupo de apoio. Ele ainda vai pro saco, mas ele está melhor do que antes. A criação do Clube da Luta dá ao narrador a sensação de estar completo. É o novo vício dele. O Clube da Luta se tornou um motivo para cortar os cabelos ou aparar as unhas. Agora ele está livre do estilo de vida mórbido e confortável, mesmo que ele ainda não tenha se ligado na armadilha que ele seguiu e criou. E graças ao seu novo alter ego, ele ganha respeito, confiança e
Enquanto o Zé Contradição também cria o seu próprio alter ego como o cowboy vigilante que vai limpar as ruas da sujeira, pra compensar a própria visão de perdedor sem propósito. Ele até tenta pedir uma ajuda. Vai transar com alguém. Enche a cara, você é livre, bicho. Mas não tem como dar conselho pra alguém que está prestes a zaralhar. Olha, eu acho que essa foi a maior bobagem que eu já ouvi. Todo mundo ao redor do Travis lida com a vida de um jeito mais leve, mas ele não. Eu queria fazer alguma coisa que tirasse umas ideias esquisitas que eu tô tendo na minha cabeça. E graças ao Scorsese, ele põe uma ideia na cabeça do Travis pra solucionar os problemas dele. Eu vou matá-la com uma pistola Magnum 44. Você já viu o estrago que uma Magnum 44 faz no rosto de uma mulher? Desfigura completamente. Tem uma Magnum 44? É uma arma cara. Tudo bem, eu tenho dinheiro. Tem maior ironia do que o diretor do filme dando o caminho pro personagem? Eu venho amadurecendo essa ideia há muito tempo. Verdadeira força. Nem todos os homens do rei poderão juntar seus pedaços. Como um taxista, ele é só um Zé Ruela, mas se ele matar o Palantine, ele vai ser lembrado, e esse vira o propósito do Travis. Então ele começa a se preparar para sua missão do mesmo jeito que o Tyler começa a preparar a sua, com o potencial desperdiçado dos escravos do colarinho branco. Os anúncios nos fazem comprar carros e roupas, empregos que odiamos para comprarmos porcarias que não precisamos. Nossa grande guerra é a guerra espiritual. Nossa grande depressão é nossas vidas. E um problema começa a surgir quando o grupo começa a ver o Tyler como uma lenda. E com isso, ele consegue manipular o grupo todo para sua causa. Todos nós fomos criados vendo televisão para acreditar que um dia todos seríamos milionários e deuses do cinema e estrelas do rock. Mas nós não somos. Devagar vamos aprendendo isso. E nós estamos muito revoltados. E essa causa vai de pequenos atos de vandalismo a ataques coordenados, e isso evolui para um culto. E quando dá a merda, eles têm que adaptar as regras do grupo para continuar o projeto. Na morte, um membro do Projeto Destruição tem um nome. Seu nome é Robert Paulson. Porque eles não conseguem enxergar a grande ironia que eles se meteram, que essa turma trocou a escala 6x1 para virar macacos espaciais. Um macaco espacial. Pronto para se sacrificar pelo bem maior. Enquanto a ironia da história do Travis... Tá falando comigo? Tá falando comigo? É que quando ele começa a treinar e melhorar, aos poucos ele caminha na direção errada. E o impulso contraditório mais uma vez começa a agir, porque ele continua bebendo, se inchando de remédios e assistindo palestras motivacionais, com uma leve diferença que agora ele está disposto a matar. Sério, passa logo, hein? E depois de esbarrar na Iris, o ciclo fecha. Ele está preso em uma contradição que a mulher que ele quer o rejeita e a que ele pode ter, ele não pode desejar. Então qual que é a solução dele? Ele vai salvar as suas duas obsessões. Uma é um anjo no mundo superficial da política, com uma figura paterna que ele vai matar, e a outra uma criança no mundo da prostituição que ele vai salvar. Tudo o que aconteceu com o Travis trouxe ele até aqui. Não é que eu queira. É que eu nasci pra isso. Ou pelo menos é isso que ele pensa, porque a história do herói salvador é tudo que importa pra fazer ele seguir com o plano. E quando ele falha em matar a figura paterna de uma, ele pula direto pra outra. Engole isso aqui. Porque nesse ponto da história não faz a menor diferença se um é um político e o outro é um cafetão. Pra ele, são só figuras paternas que ele vai eliminar. E a raiva que ele sente pela cidade e por ele mesmo termina em violência. E pelo fato de ele tentar se matar na frente de uma criança, reforça a ideia de que ele não se importa de verdade com a segurança da menina. Era só uma mentira que ele precisava para se convencer de que ele ia morrer com um propósito, e ele foi roubado dessa chance. E na maior ironia de todas, o personagem que estava num caminho de autodestruição não consegue o que ele quer, e a sociedade dá a ele o título de herói, porque ele deu a sorte de matar as pessoas certas e ficou famoso. E agora essa contradição ambulante é forçada a viver a farsa toda de novo. Ele é só uma bomba relógio prestes a explodir, e o filme começou de novo. E falando em explosão, o plano do Tyler está prestes a ser concluído. E do mesmo jeito que aconteceu com Travis, o narrador voltou ao início do filme tentando ser livre de um estilo de vida que foi vendido pra ele como uma promessa, só pra ele perceber que foi ele o criador dessa promessa. Você não é seu emprego ou o dinheiro que tem no banco. E olha que loucura, eles são a mesma pessoa. Por essa aí ninguém esperava, né? Porra. Só que enquanto o Tyler vê as pessoas como meios pra um fim... O Bob tá morto, acertaram ele na cabeça. Se quer fazer um omelete, tem que quebrar uns ovos, né? O narrador é distante e à medida que a história passa, ele começa a ver as pessoas além de amigos descartáveis. E tá na hora de traçar um limite entre ele e o Tyler. E esse limite é amá-la. E enquanto o Tyler quer matar ela... Ela sabe demais.
Acho que vamos ter que conversar sobre como isso pode comprometer nossos objetivos. O narrador quer salvar a coisa querida. E quando ele percebe que é ele que está no controle, ele finalmente consegue destruir o que ele criou. E diferente da cena da queimadura química, ele não corre da dor e continua presente. Meus olhos estão abertos. E no final, o filme sugere um equilíbrio entre os dois extremos que esse personagem foi. E a ironia é que quando ele finalmente entende isso, o plano do Tyler entra em ação. Você me conheceu numa fase muito estranha da minha vida. Tanto o Taxi Driver quanto o Clube da Luta seguem como um aviso de que você não deve negar a natureza humana. Dois personagens perdidos, desesperados por um propósito na vida, acabam encontrando um propósito meio obscuro. E o aviso é que não é tão difícil acabar como o Travis ou ser manipulado por um líder que diz tudo que você quer ouvir para canalizar a raiva e a frustração em cima de um objetivo maior. Existe uma liberdade no meio do caos que é muito tentadora, mas ela também vem com um preço que é a perda da individualidade. Esses caras acabaram virando um produto de uma ideologia. Só que ao mesmo tempo, os dois filmes oferecem uma solução, que talvez a busca por sentido não esteja no material. E se o seu valor está nisso, provavelmente você vai se tornar uma pessoa vazia. A vida é curta e está acabando a cada minuto. Então por que desperdiçar ela preenchendo as expectativas de outras pessoas? E o que caralhos o autor queria dizer com isso? Significa que você tem que entregar a sua vida para algum propósito. Você provavelmente não vai viver para sempre, então é melhor você sacrificar a sua juventude por alguma coisa construtiva. Senão você é só um espectador assistindo a sua vida passar, sem fazer porra nenhuma. O que é uma frase muito bonitinha e ingênua, porque a gente vive numa realidade que tá difícil até de tomar café, mas é isso ou o sofrimento eterno. No filme, essa é a geração dos filhos do meio da história. Sem propósito, sem lugar. Carregando uma mentira nas costas com a promessa de que eles poderiam ser tudo que eles quisessem. A luta e o vandalismo deu a eles uma escapatória, mas não é uma boa solução. Então por que não ir atrás dos seus sonhos? Se não der um jeito de voltar a estudar veterinária em 6 semanas, você vai morrer. Sem medo do futuro, sem dor e sem sacrifício não existem nada. É melhor escolher o caminho doloroso do que viver sem sentido nenhum. E essa é uma solução bem melhor. Amanhã vai ser o dia mais lindo na vida de Raymond Carr Hassel. O café da manhã dele vai estar melhor do que qualquer refeição que nós já comemos. E nesse ponto o Tyler até que tá certo. Porque se você é uma pessoa perdida, Deus dará, isso te transforma numa pessoa fácil de ser manipulada. E qualquer discurso que aparecer na sua frente dizendo que vai resolver a sua vida em apenas 2 horas, vai ser muito tentador. Como o Tyler mesmo diz. Autoaperfeiçoamento é masturbação. Sempre tem o poder do agora, o poder da ação, o poder do hábito, o poder do meu caralho. Sempre tem um coach dizendo que vai resolver a sua vida, vendendo uma solução ilusória. Essa mensagem veio à frente do seu tempo, de evitar as pessoas que te oferecem a solução fácil para resolver a sua vida. Olha só, é um livro que vai transformar. Seja pica. Como deixar de ser um fudido do caralho e se tornar um filho da puta nos negócios e comer o cu da concorrência. Ou, se a oferta for extrema anarquia, não leva muito tempo para isso virar uma verdade absoluta que tem que ser empurrada goela abaixo para todo mundo. E no caso do Travis, estar completamente isolado leva ele a um extremo pior. A solidão é um estado que todo ser humano vai passar. É inevitável. E é fácil de se colocar nesse estado, às vezes até de propósito. Mas esse é o ponto. Você vai passar. Quando o Scorsese fez esse filme, para ele, esse filme seria um fracasso, mas graças a esse personagem o impacto foi pessoal, porque quando você assiste ao Travis, você percebe que não está sozinho, e você pode se ver em contexto. Todos nós sentimos a raiva, a solidão que esse personagem sente, mas sempre tem uma luz no fim do túnel, e o que acontece com o Travis é que ele se nega em ver o lado bom da vida. A solidão me seguiu a vida toda, em todo lugar, não tem saída. Eu sou um homem solitário. E como resposta, ele vira o responsável pelo próprio sofrimento e ainda faz questão de se manter lá, preso. E assim a vida dele vai continuar sem sentido, até ele esbarrar em outra Betsy ou Iris e vai acontecer tudo de novo. E o aviso final é que você não deve ficar preso nesse sentimento, porque ele vai te destruir. E aí você se torna um Travis Bickle, ou pior, um macaco espacial. Ser pica é ter uma glande grossa e latejando, pronta para penetrar o ânus da concorrência, dar várias estocadas até sangrar e jogar seu leite lá dentro, de modo que você transmita altas doenças venéreas e se torne o topo do mercado. Isso é empreendimento!